Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Estamos estudando sobre hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra que vem do grego. Antigamente os gregos entendiam que Hermes era um mensageiro dos deuses e o verdadeiro sentido da hermenêutica significa a ciência, a arte da interpretação dos textos. Existe a hermenêutica jurídica, quem faz o curso de filosofia estuda-se hermenêutica, que dá ideia então da arte, a ciência da interpretação dos textos. Já que estamos estudando a hermenêutica bíblica, então a gente estuda as formas, os princípios oferecidos pela hermenêutica para que estudemos os textos, no caso nossos textos sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, e consigamos tirar de lá, extrair de lá o verdadeiro sentido do texto. E para isso, existem as regras da hermenêutica. Temos de entender um pouquinho de análise sintática, análise morfológica, temos de estudar um pouquinho sobre crítica, dentro da crítica textual, temos de estudar, já vimos já sobre o contexto do texto, contexto anterior, contexto imediato, e também precisamos de ver as figuras de linguagens. Será que a poesia que foi escrita antes, cantares, salmos, lamentações, as regras que eles seguiam naquele contexto antigo, a rima da poesia, as formas que foram escritas as poesias, é a mesma forma de hoje? Quando estamos diante de um texto, aquilo é uma poesia, como que eu irei interpretar aquele texto, como eu irei usar cada palavra, cada frase? E por isso temos então, dentro dos gêneros literários, temos as figuras de retórica, as figuras de linguagem. São várias, dezenas delas. Tem a prosopopeia, tem a metonímia, tem a hipérbole, temos as parábolas, temos as metáforas, temos a ironia, os contos, as sagas, as fábulas, temos o antropomorfismo, o antropopatismo, o paradoxo. Então são várias figuras de linguagens que o hermeneuta, que o estudante da Bíblia, ou estudante dos textos seculares, terá então de ver qual a figura de linguagem para buscar o verdadeiro significado, sentido das palavras para os dias de hoje. Então a prosopopeia é uma figura de linguagem que atribui vida, sentimentos aos objetos, às coisas. O apóstolo Paulo fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Então, Paulo está conversando com a morte. E também tem um texto que diz, parece que é o Salmo 95:10, que a justiça e a paz abraçaram e beijaram. Existe outra figura de linguagem que é a hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que fala dos fatos exagerando, um grande exagero. A Bíblia diz em Números 13:33, quando aqueles espias foram até a terra prometida, Moisés designou 12 espias, e aqueles que trouxeram o relatório, exceto Josué e Calebe, deram um relatório que perturbou o povo, e eles disseram com a linguagem, com a hipérbole exagerada: olha, Moisés, lá tem gigantes, aos nossos olhos são gigantes que devoram os seus moradores, que matam os seus moradores. A terra também devora, engole os seus moradores. Aos olhos deles, Moisés, nós somos gafanhotos. Isso é o quê? Uma hipérbole, um exagero. E se nós, na época, as pessoas que receberam esse relatório ficaram inflamadas, ficaram com pavor. Outra figura de linguagem que existe é a parábola. A parábola, Jesus contava parábolas. É um fato que aconteceu? Não, mas era uma história fictícia, uma ilustração para anunciar uma verdade. Então nós vimos Jesus falando da parábola da dracma perdida. Qual o sentido daquela parábola naquele momento? A dracma perdida simboliza o quê? Simbolizava e simboliza o quê? Alguns gostam de aproveitar e fazer alegorias, porque alegorias são várias metáforas sendo usadas, e muitas vezes
um texto, o autor pega, o pregador, e conta uma outra história dentro daquela história, alegorizando ali os fatos. Então, a parábola da dracma perdida, o que significa? Alguns têm dito que alguns têm perdido de casa a comunhão com a família, o respeito um para com o outro, perdido o fervor na oração. Será que é isso mesmo? É esse o sentido que Jesus queria colocar? E quando Jesus contava uma parábola, tinha lá já a explicação, já estava lá certa o que era aquilo. Jesus conta a parábola de um homem que encontrou no campo um tesouro. Ele não podia pegar porque o campo não era dele. Ele vai e vende tudo, vende as propriedades dele, as casas, e vai lá e paga, compra aquele campo caríssimo. Depois ele vai e fica com o tesouro. E Jesus fala do tesouro como o reino dos céus. E o que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer que você pode abandonar tudo pelo reino, que você faz a melhor escolha, toma a melhor decisão. Então tem várias parábolas. Tem a parábola do bom samaritano. O que significa aquela parábola? Alguns falam lá as comparações as mais esdrúxulas para os dias de hoje. Mas temos também o antropopatismo. O que é antropopatismo? É uma figura de linguagem onde atribuímos ao ser de Deus sentimentos. É uma linguagem humana atribuindo ao ser de Deus sentimentos humanos. Então, diz lá que Deus arrependeu ter feito o homem. Gênesis capítulo 6. Deus arrependeu ter feito o homem quando ele viu o pecado, quando ele viu a depravação. Deus então arrepende ter feito o homem. Mas Deus arrepende? Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é filho, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai fazer. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas aí tem essa figura de linguagem, o antropopatismo. Deus chora, Deus irou, Deus é um Deus que ira, Deus é um Deus que se alegrou, Deus é um Deus que entristeceu. Ora, mas a gente estuda na teologia que Deus é um ser que não é um ser espiritual. Deus não fica mais triste, Deus não fica mais alegre. Deus, não há variação de Deus, Deus é um Deus imutável. Mas é uma figura de linguagem atribuída ao ser de Deus sentimentos. Outra figura de linguagem é o antropomorfismo. É uma linguagem humana que atribui ao ser de Deus partes do corpo humano. Então, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a mão de Deus, a boca de Deus. Mas Deus é um ser espiritual, Deus é um ser imaterial, Deus não tem matéria. É uma linguagem, então, o antropomorfismo é atribuir partes do corpo humano a Deus. Mas existe também fábula. É uma história, é uma ficção. Temos também a metonímia. O que é a metonímia? É você fazer semelhança de um objeto com outro objeto. E é interessante fazer uma comparação de algo que é semelhante. Em Lucas capítulo 16, quando o rico e o pobre, o rico diz a parábola que foi para o inferno, para o Hades, e o pobre para o seio de Abraão. E lá o rico clama por pai Abraão: mande que alguém anuncie os meus irmãos. E pai Abraão diz: olha, lá tem Moisés e os profetas. Isso é uma metonímia. Na verdade, estava dizendo, Moisés já tinha morrido há muito tempo. Está dizendo o seguinte: aí tem os escritos de Moisés, aí tem já a lei, aí já tem os escritos dos profetas. Ouçam-os. Não é que eles iriam ouvir Moisés tinha morrido, mas essa comparação. Existe também outra figura de linguagem, a ironia. O que é a ironia? É uma expressão sarcástica, né, que contrapõe a uma realidade que está acontecendo. Nós vimos, por exemplo, quando Jesus foi preso, os guardas esbofeteavam Jesus, dizendo: ele aí, o rei dos judeus, ria de Jesus, desprezavam e rejeitavam Jesus. Quando Jesus foi crucificado, colocaram 2 prisioneiros ao lado dele. Um ironizava Jesus: tu és o Cristo, vamos, o Filho de Deus.
Vai, desça daí e salva a ti mesmo e salva também a nós. No Velho Testamento nós vimos em Reis quando Elias foi para o campo com os profetas de Baal. E os profetas de Baal gritavam a Baal, autoflagelavam-se durante toda a tarde. Aí Elias sobe num lugar e fala assim: olha, vai, grita mais. Quem sabe Baal está dormindo e não está ouvindo vocês. Então é uma outra figura de linguagem, a ironia. Outra figura de linguagem é a sinédoque. É pegar uma parte utilizando o todo, ou pegar o todo para explicar uma parte. A Bíblia está cheia de linguagem, dessa figura de linguagem sinédoque. Quando, por exemplo, diz em Gênesis que Eva recebeu o nome de Eva, Adão deu, que era a mãe de todos os seres viventes. É uma sinédoque. Pegou uma parte usando o todo, ou pega o todo usando apenas para explicar uma parte. A Bíblia diz em Mateus que vinham todos de Jerusalém, da Judeia, todo mundo vinha até Jesus. Mas era todo mundo mesmo? Eram todos. Esta é uma figura de linguagem, a sinédoque. Outra figura de linguagem, metáfora, é uma das figuras de linguagens mais usada. Jesus utilizou de metáforas. Jesus, por exemplo, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Jesus era uma árvore? Não, mas era uma metáfora para explicar uma verdade espiritual, para instruir aqueles discípulos e também nos instruir hoje, usando essa figura de linguagem para anunciar-nos uma mensagem de Deus para nós, mensagem de conforto, mensagem para que tenhamos unidade e muitas outras coisas. Bom, temos também quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. A Bíblia diz que Jesus era a brilhante estrela da manhã. Figuras de linguagens.